E aí, evidentemente, que esse debate das cotas nos leva a discutir a educação. E é sobre isso que eu quero perguntar. Porque nos dados mais recentes, que eu encontrei, pelo menos de 2023, a OCDE divulgou que o Brasil gasta, em média, no ensino básico, cerca de 3.583 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE são 10.949 dólares por aluno ao ano. Quando a gente vai para o ensino superior, o Brasil gasta 14.775 dólares. 14.775 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE é 14.839. Ou seja, está bem próximo. Então, há uma defasagem aqui. Nós estamos investindo proporcionalmente muito mais no ensino superior do que no ensino básico. E o ensino básico é que impede as pessoas pobres, sejam elas negras ou brancas, de entrarem na universidade. Jones, você é a favor de cobrar na universidade pública de quem pode pagar? 5 minutos, Jones. Perfeito. Gente, vamos lá. Voltando para a guerra contra o Brasil. Eu vou reforçar com vocês. Ele está justificando uma potência estrangeira atacar o Brasil, prejudicar o nosso povo trabalhador, se apropriar das riquezas brasileiras. Eu costumo trabalhar um exemplo bem didático, que é, vamos imaginar, se fosse nos Estados Unidos, deputados dos Estados Unidos se articulam com o Partido Comunista Chinês e com o governo Xi Jinping para atacar os Estados Unidos. O que aconteceria com esses deputados nos Estados Unidos? Eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam condenados à pena de morte. Se fosse na China, deputados da Assembleia Nacional do Povo da China se articulassem com o governo dos Estados Unidos, com a CIA, para atacar o Estado chinês e fazer uma mudança de regime. O que aconteceria com eles? Eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam fuzilados. Esse bando de canalha que está no Congresso Nacional defendendo a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, defendendo a entrega das terras raras brasileiras, defendendo o ataque ao PIX, defendendo que uma potência estrangeira interfira nos assuntos brasileiros para beneficiar os monopólios imperialistas dos Estados Unidos, eles deveriam ser todos caçados imediatamente e todos presos. Todos os deputados que defendem com a potência estrangeira ataque seu país deveriam ser caçados e presos. A própria Constituição brasileira, inclusive, ela diz no artigo 5º que não existe pena de morte no Brasil, salvo em situação de guerra. O próprio constitucionalismo moderno, desde da República de Weimar em diante, entende que, em momentos que uma potência estrangeira ataca o país, você estabelece marcos jurídicos diferentes para defender a nação. A gente está, nesse momento, sobre ataque de uma potência estrangeira. E você é incapaz de dizer assim: eu defendo a soberania nacional do meu país, eu sou contra entregar as terras raras brasileiras para as empresas dos Estados Unidos, e eu defendo o PIX. Você é incapaz de falar isso. Daqui até o final da sua vida, toda vez que você botar a cara em algum lugar, alguém vai lembrar. E o PIX? Que você simplesmente não consegue responder. Isso por um lado. Por outro lado, veja, nós, do PCBR, a gente atua no movimento estudantil a partir da UJC, a União da Juventude Comunista. A gente é a favor da lei de cotas. Só que a lei de cotas, ela reduz a desigualdade socio-racial dentro de uma estrutura que ela tem vários problemas. A universidade brasileira é uma universidade para poucos. É uma universidade restrita. O vestibular, ele não seleciona quem entra na universidade, Rodrigão. O vestibular, ele seleciona quem vai ficar de fora da universidade. Tanto é assim que existem vagas ociosas, Robertinho. Você tem mais vagas disponíveis do que estudantes na universidade. Então o vestibular ele não seleciona quem entra. O vestibular ele seleciona a exclusão de estudantes da universidade. Aliado a isso, não adianta você criar uma política de cotas, o que faz com que aumente o número de alunos de baixa renda na universidade e você não acompanhar com a correspondente política de assistência estudantil, né, que garanta que o estudante consiga permanecer na universidade. Hoje, a maioria dos estudantes que entram na universidade pública, nas mais de 60 universidades públicas brasileiras, federais, infelizmente não concluem o curso. Não concluem o curso por quê? Porque não tem condições econômicas de se manter na universidade só estudando. Então, nós,
defendemos o fim do vestibular, a universalização da universidade pública para todo mundo que quiser fazer, uma política de assistência e permanência estudantil que garanta que o estudante consiga se manter na universidade, uma universidade que tenha moradia, restaurante universitário chamado de bandejão em alguns lugares, que tenha espaço de lazer, que tenha acompanhamento psicológico, que fortaleça o ensino, a pesquisa e a extensão e que esteja conectada, Fernando, às necessidades de desenvolvimento tecnológico do nosso país. Uma universidade, como diria o grande Darcy Ribeiro, que seja uma universidade necessária, que enfrente a dependência ao subdesenvolvimento e garanta que o Brasil fale de cabeça erguida com qualquer outro país do mundo e que não esteja em condições de fragilidade econômica para receber ordens de potência estrangeira imperialista. A gente defende uma universidade que, por exemplo, não dependa das big techs para operar no seu funcionamento diário, que tenha a sua própria infraestrutura digital. É isso que a gente defende para a educação. Isso pegando só a educação superior relacionada ao tema das cotas. A gente vai voltar para o tema da educação básica na próxima rodada. 2 minutos, Holly. Bom, resumindo aqui o que o Jones falou, ele defende que você, que é pobre, proporcionalmente paga mais imposto nesse país, continue pagando a universidade dos playboys comunistas das universidades públicas. É isso que ele está falando. Porque a questão é muito simples. Eu tenho uma universidade que é financiada com impostos. Dentro dessas universidades, eu tenho pessoas que têm renda muito, mas muito acima do possível para se pagar, por exemplo, uma universidade privada. Por que não cobrar dessas pessoas? Não estou falando de cobrar mais forte, estou falando de cobrar daqueles que têm renda muito acima da média. Por quê? Porque é o eleitorado dele. É o eleitorado dele. E o pobre que se dane. O pobre paga a conta. Esta é a realidade da lógica comunista. E assim, para deixar claro, eu já falei isso. Nós não concordamos que as sanções do Trump sejam algo positivo para o Brasil. Eu não acho que ele esteja certo ao querer acabar com o Pix. O Pix é fundamental para o Brasil. O Pix é fundamental para o Brasil, inclusive foi criado pelo governo Bolsonaro. Não acredito nem que o próprio Bolsonaro, que criou o Pix, que implementou o Pix, queira que ele seja retirado do Brasil. A questão não é essa. A questão é a realidade ditatorial que nós estamos vivendo. Só que aí, vocês vão perceber o seguinte. O Jones, ele quer falar para o público dele. Então, toda vez que eu perguntar um assunto que ele não sabe responder, como, por exemplo, o país que já revogou as cotas raciais no mundo, ou a crítica de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes. Quando ele não souber responder, ele vai mudar de tema e vai entrar num discursinho pronto para fazer o corte no Instagram. É justo, também vou fazer meus cortes. Mas para falar pro público dele, simplesmente vai ignorar a pergunta que ele não sabe. Essa é a estratégia dele aqui hoje. Sua quinta pergunta. Tá. Vamos lá. Peraí, dá uma pausinha. Tava me esticando. Desculpa, mas que é isso? Zero aí, eu tô me sentindo lesado. Vamos, Robertinho. Eu tô me sentindo não tá ardendo. Vamos ajudar no like aí, viu, gente? Galera, 60 mil pessoas na live. Compartilha aí, se inscreve, vamos fortalecer. Tô me sentindo prejudicado Pronto. pelo agronegócio. Não mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Bora. Vambora lá. Vou soltar do 3 aqui, pode ser 3 segundos Aí eu vou ter aqui. 3 segundos a mais, viu? Tá. Catimbeiro. Vambora? Bora. Vamos lá. Gente, quem criou o Pix foram funcionários públicos do Banco Central, né? Passou anos sendo desenvolvido, calhou de acontecer durante o governo Bolsonaro, como aconteceria sobre o governo de qualquer presidente que tivesse eleito no momento. Isso por um lado. Por outro lado, vocês viram que depois de muito apertar, ele finalmente falou do Pix, né? Aí ele diz que se preocupa com a população pobre, mas ele precisou ser perguntado 5 vezes para falar sobre o Pix. Ele não se preocupa com a população pobre não, gente. Ele tá pouco se lixando para a classe trabalhadora. E aí vem o suprassumo da ignorância, que ele fala assim, vamos botar os playboys de universidade para pagar. A maioria dos estudantes hoje de universidade pública são estudantes de baixa renda. A política de cotas, inclusive, mudou a configuração da universidade. E aí, veja, se você fizesse todo mundo pagar mensalidade, a universidade não se financia. Eu imagino que tu não faz ideia de como é que funciona a pesquisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que é pesquisa de base? Para desenvolver isso aqui, foram décadas de pesquisa feitas no meio militar e aeroespacial dos Estados Unidos a pretexto de encomendas de compras públicas pagando
milhões e bilhões de reais. Veja, uma universidade ela só consegue financiar pesquisas de base por anos e anos para depois criar uma inovação, criar uma mudança na fronteira tecnológica com a presença do Estado, com o financiamento público. Se cada aluno for pagar sua mensalidade, a universidade ela não vai fazer pesquisa. É por isso que no Brasil, inclusive, universidades privadas, grosso modo, não fazem pesquisa, Holiday. Mais de 90% da pesquisa científica no Brasil é feita por universidades públicas. Dentre outras coisas, além da preocupação mercadológica das universidades privadas, porque a mensalidade não cobre o custo de pesquisa de base. Isso é básico. Todo mundo sabe disso. Inclusive, universidades privadas dos Estados Unidos só conseguem fazer a pesquisa de base e desenvolver capacidade de inovação justamente por contratos com o governo. Você pega o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, para você dar uma estudada e ler sobre isso. Isso é base. Isso é um blá 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 liberal, de quinta categoria, que faz discursinho, você paga a universidade com seus impostos. Mas veja, o maior gasto corrente da União é o gasto com juros e serviços da dívida pública, dá 1 trilhão por ano. Porque o Brasil mantém consistentemente a maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos. Ou você pega, por exemplo, o gasto tributário da União, que é feito com isenção fiscal para grandes empresas, inclusive empresas de capital estrangeiro que estão aqui instaladas no Brasil, dá mais de 500 bilhões de reais por ano. Isso é quase 2 vezes o orçamento da educação, o orçamento inteiro do MEC. Então, tá querendo fazer populismozinho, o imposto do povo trabalhador brasileiro tá indo para rentista, tá indo para barão do agronegócio, tá indo para o capital estrangeiro. Minha pergunta para você é: fale das Terrajares. Bom, vamos lá. É impressionante. 5 minutos, viu, Rola? É impressionante como você tem uma capacidade, aliás, uma falta de capacidade de interpretar as perguntas, os argumentos. Tipo assim, em que momento do debate... Você que tá assistindo, volta o vídeo depois um pouquinho. Em que momento eu falei que cobrar mensalidade de quem pode pagar era suficiente para financiar as universidades? Ele tira da cabeça dele. É um argumento fantasma. Ninguém aqui falou isso. Eu não conheço nenhum liberal que ouse dizer isso. Até porque, para te ajudar, porque você não sabia o dado, 71% dos alunos de Universidade Federal tem renda de até um salário mínimo. Ou seja, realmente, a maioria é pobre. Mas a questão é o seguinte: esses 30% aqui, por que eles não podem pagar? E se eles pagarem, eu vou ou não vou reduzir o custo da universidade? A questão é essa. Não, mas é muito pouco perto do que o custo de uma universidade. Sim, mas não é melhor que eu reduza o custo cobrando de quem pode pagar? E esta pequena diferença, essa pequena margem que seja, eu não poderia destinar para mais desenvolvimento em ciência e tecnologia? Talvez até levar para algumas escolas de ensino básico, para fazer alguns experimentos novos, com novas técnicas de ensino, novos métodos de aprendizado continuado dos professores. Posso direcionar essa verba para onde for. Mas é muito pouco. Mas essas pessoas podem ou não podem pagar? Por que não cobrar delas? A questão é administrar o dinheiro. As universidades públicas brasileiras quase não fazem parceria público-privada. O que é um exemplo, inclusive, nas maiores universidades do mundo, nas maiores e melhores universidades do mundo. É claro que o Estado precisa participar do ensino. Ninguém aqui está negando isso, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Como, aliás, faz inclusive nos Estados Unidos, onde as melhores universidades são privadas e contam com boa parte de investimento federal. Tanto Harvard quanto Princeton. Mas a questão é, elas buscam também um investimento privado. E elas buscam o máximo possível reduzir o seu custo. E elas cobram de quem pode pagar. Esse é o grande ponto. Aquele que é pobre hoje no Brasil, olha só a situação dessa pessoa. Ela, independente de cor de pele, ela nasce na periferia, ela nasce na região nordeste do Brasil. Aí ela é obrigada a usar tudo que é público, com péssima qualidade. A saúde pública de péssima qualidade, o ensino público de péssima qualidade, a segurança pública falha. Aí ela entrou nessa escola e ela vai ter um ensino que não vai levar ela muito longe. Se ela ficar só naquilo ali, ela não vai muito longe. Paralelamente a isso,
ela está pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Isso você concorda? Aliás, nem tem que concordar, é um fato. Ela estuda na escola pública e está pagando a faculdade de quem estudou a vida inteira nas melhores escolas do país. Ela está pagando a universidade dos que ganham os maiores salários no Brasil. E aí o comunista, o defensor dos mais pobres, o defensor dos oprimidos, não consegue dizer uma simples frase, Jones. Uma simples frase. Eu acho que pessoas ricas que estudam em universidades públicas devem pagar por ela. É simples. Eu nem consigo imaginar o constrangimento da militância dele assistindo esse debate. Porque não é possível que alguém que passe a carreira política inteira falando de defesa dos mais pobres não consiga construir uma simples frase e fuja do assunto constantemente. É disso que nós estamos falando. Agora, quanto às terras raras, eu vou te dizer uma coisa. O Bolsonaro, ao longo do mandato dele, ao longo da campanha dele, foi o que mais defendeu as terras raras e a posse do Brasil sobre o nióbio, sobre o grafeno, porque considerava extremamente estratégico. Inclusive foi criticado por diversos liberais por conta disso. Eu não sei por que você acha que esse é um problema para a direita. É quanto? 2 minutos? 2 minutos, Jones. Gente, isso foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Repare, o Brasil, bilionário não paga imposto sobre lucros e dividendos. A gente é basicamente o único país do mundo, da OCDE, em que bilionário não paga imposto sobre lucros e dividendos. A alíquota do imposto sobre heranças do Brasil é uma das mais baixas do mundo. O ITR, o Imposto Territorial Rural do Brasil, é um dos mais baixos do mundo. O agronegócio praticamente não paga imposto. O ITR do Brasil todinho arrecada menos que o IPTU de Pinheiros aqui em São Paulo. Então rico não paga imposto sobre lucros e dividendos, rico não paga basicamente ITR, rico tem um imposto sobre heranças ridículo, os impostos sobre operações financeiras são ridículos e o Fernando Holliday está preocupado com gente de classe média que está na universidade pública. Ele quer que você que tem um Corolla, você que estuda arquitetura, você que tá lá na Poli da USP e tal, ele quer que você pague mensalidade, porque a prioridade pra ele não é fazer com que o Jorge Paulo Lemann pague imposto, não é fazer com que o Rubens Ometo pague imposto, não é fazer com que a família Marinho pague imposto, é fazer com que você, de classe média, que tá na USP, na UNB, na UFPE, pague imposto. Dá quanto, Holliday? Dá bilhão? Vai arrecadar quanto? É patético. É ridículo. Aí ele fala assim, não, mas o Bolsonaro foi a pessoa que mais falou sobre o nióbio e o grafeno. Foi na eleição de 2018, falou, não explicou nada, porque não tem ideia, não tem projeto, é um mero bandidinho, um canalha genocida, e no governo dele não tomou nenhuma medida. E nesse momento, a família Bolsonaro está dando cobertura ao governo Trump, que quer tomar as terras raras do Brasil. E aí, Holliday? Condena a ação do governo Trump? Diz que as terras raras do Brasil têm que ficar sob controle do povo trabalhador brasileiro? Eu lancei um vídeo hoje no meu canal, inclusive fazendo a crítica ao governo Lula, que não faz a política adequada de controle nacional das terras raras. Maxwell tá subindo aí para minhas redes. Veja, isso é preocupação de fato com a soberania nacional e com as riquezas do Brasil. Mas o entreguista aqui é incapaz de falar do tema.